Olá pessoal, vamos falar então sobre relação de parentesco, tá? Todos os tipos de relação de parentesco que nós temos previstas, né, no nosso Código Civil. Para iniciar, a gente vai trazer aqui então um conceito de parentesco, um conceito do professor Conrado Paulino da Rosa, no curso de Direito de Família Contemporâneo, né? O professor Paulino nos ensina que é um vínculo jurídico estabelecido por lei que assegura direitos e impõe deveres recíprocos. Trata-se de relação que vincula entre si pessoas que descendem umas das outras ou de autor comum, que aproxima cada um dos cônjuges dos parentes do outro, afinidade, ou que se estabelece por ficção jurídica, como é o caso da adoção, né, que é um parentesco resultante de uma sentença procedente numa ação de adoção, né? Mas aí não é um parentesco nem de consanguinidade e nem um parentesco de socioafetividade, porque a relação ainda vai se construir, né? Mas é uma ficção jurídica de filiação. No direito das famílias, né? O que implica as relações de parentesco quando a gente traz para a seara dos direitos de família? As relações de parentesco no direito de família, elas implicam em impedimento para a celebração do matrimônio, manutenção de união estável, obrigação alimentar aos parentes, né? São os reflexos das relações de parentesco no direito das famílias. No direito das sucessões, qual o reflexo da relação de parentesco? Ela vai determinar, né, quais são os parentes, né, que são chamados a suceder de acordo com esse grau de parentalidade existente, se é afim, se é colateral, se é ascendente, se é descendente, se é em linha reta, né, no caso. Relações de parentesco agora no processo civil. A gente vai ter os casos de impedimento para depor, né, quando a pessoa pode ser contraditada, né, e os casos de suspeição do juiz. Então, a gente tem aqui no artigo 447, parágrafo 2º, inciso 1 do Código de Processo Civil, ele elenca quais são os impedimentos para depoimento, e o artigo 144, inciso 3, 4 e 7, fala sobre a suspeição do juiz. Artigo 447, parágrafo 2º, inciso 1 do Código de Processo Civil. Quais são as pessoas, as testemunhas, né, que não podem depor, ou melhor, quem são as que podem depor, né, e as que são excepcionadas de depor, que não podem depor. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. Quais são as impedidas? Parágrafo 2º do artigo 447 do Código de Processo Civil. São impedidos, inciso 1, o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral até o 3º grau de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito. Artigo 144, inciso 3, 4 e 8 do Código de Processo Civil. Artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Inciso 3. Quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até 3º grau, inclusive. Então, num caso em que o juiz, né, esteja ali responsável por um processo em que nele figure como parte, como advogado, como defensor público, sua esposa, seu filho, seu pai ou qualquer outro parente consanguíneo até 3º grau, ele não vai poder atuar nesse processo e aí cabe a gente fazer o impedimento, tá? Aí uma consequência da relação de parentesco no Código de Processo Civil. Outros incisos que o artigo 144 também fala sobre o impedimento. Inciso 4. Quando for parte no processo, ele próprio, ou seja, um processo em que o próprio juiz seja parte, seu cônjuge ou seu companheiro,
ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive. Então, uma coisa óbvia, né, mas tem aqui como previsão a suspeição. Inciso 8. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. A gente já viu essa história aqui em alguns casos no STF, né, de alguns ministros atuando em processos de escritórios em que os seus cônjuges faziam parte, né? Ou também tem um caso muito clássico, salvo engano, acho que é da ministra Nancy Andrighi, com relação aos poupadores, né? Salvo melhor juízo, tinha ali um impedimento para quem não sabe, né? Essa questão dos poupadores do plano Collor, plano Bresser, plano Verão, plano Collor 1, Collor 2, né? Ainda está no STF em discussão essa questão sobre a aplicabilidade da atualização monetária, termo inicial da aplicabilidade da atualização monetária e dos juros de mora, né? Esse processo ele está sobrestado desde outubro de 2010 e diziam que uma das razões, né, foi que a ministra Nancy Andrighi, salvo melhor juízo, o pai dela era parte de um desses processos como poupador, e aí depois esse impedimento acabou caindo, que ele pediu desistência da ação, enfim. Mas um exemplo aí. Durante a Lava Jato a gente também teve vários buchichos nesse sentido, de filha de ministro que talvez trabalhasse ali no escritório ligado à defesa de alguns dos réus da Lava Jato. Então tudo isso ventilando aqui casos de suspeição, de impedimento. No direito penal a gente tem o artigo 181 dizendo que é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo. Inciso 1, do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Inciso 2, de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. E aqui, por último, a gente tem o que a gente chama de parentesco espiritual, né? Entre aspas, né, gente? É um parentesco que não tem previsão no nosso Código Civil, né, que seria o padrinho, a madrinha, o afilhado, né, em que pese no direito canônico ele era um impedimento para o matrimônio, né, mas a gente, como eu disse, né, isso aqui é um parentesco que não foi albergado pelo Código Civil. Ainda assim, é interessante a gente pensar que muitas pessoas ainda trazem essa argumentação ou até tomam algum tipo de ações em processo, já vou dar um exemplo, com base nesse parentesco tido como espiritual, mas que não tem, a bem da verdade, nenhuma previsão no nosso Código Civil, né? Vou dar um exemplo. Não é incomum, em casos de adoção intuito personae irregular, ou seja, aquelas adoções intuito personae que não estão previstas na lei, ou seja, não são aquelas previstas no artigo 50, parágrafo 13, inciso 1, 2 e 3 do ECA. Não, essas daí são as intuito personae possíveis. Eu digo naquela situação em que a pessoa recepcionou uma criança de uma pessoa estranha, que a pessoa confiou a ela o seu filho, tá? Mas ela não está habilitada no Sistema Nacional de Adoção, nada disso, e ela recepciona essa criança. A primeira coisa que muitas dessas pessoas fazem para tentar estabelecer algum tipo de vínculo, já que eu não tenho nenhum vínculo, é dizer então, é levar essa criança então para ser batizada, tá? Então eu as pessoas fazem o batismo dessa criança e aí tem lá, né, com elas o sacramento do batismo, né? Como se isso fosse algum vínculo oponível, tá? Infelizmente não é. Então é muito comum a gente ver as pessoas buscando essa questão do parentesco espiritual, né, batizar uma criança para ter ali algum tipo de vínculo com ela, mas também é muito comum o Poder Judiciário rechaçar essa alegação de parentesco espiritual, né, e aí então conceder uma guarda, por exemplo, uma guarda provisória para um padrinho ou uma madrinha sobre essa alegação, tão somente sobre a alegação de que entre eles existe ali um vínculo de apadrinhamento, de amadrinhamento, sendo um sacramento, né, da Igreja Católica, que seria o batismo, tá?
Então, a gente passou aqui sobre a definição do parentesco, né? O conceito disso e a implicação desse parentesco em alguns ramos, né? Como no direito das famílias, no direito das sucessões, no processo civil, encerrando então, e no penal também, encerrando com essa questão do parentesco espiritual, que, como eu disse para vocês, muito cuidado com a alegação, a utilização dessa alegação. Não é um parentesco previsto no Código Civil, mas como ele tem essa origem no direito canônico e a gente traz algumas coisas, a gente vai comentar um pouco mais adiante, algumas coisas sobre parentesco que se fala, como, né, primo e irmão, irmão, primo de terceiro grau, coisas que quando a gente for trazer aqui para o estudo pormenorizado do parentesco, a gente vai ver que a depender nem parente é, ok? Então a gente volta daqui a pouco para continuar falando um pouquinho mais sobre parentesco.